E o mais doido é assim, a gente podia estar falando a maior verdade do mundo. Se não tinha como comprovar, não era válido. Então, quer dizer, se a pessoa falar, não, não foi assim que aconteceu, foi de outro jeito, ou ela não tinha todas as informações necessárias, como pegaram pessoas que estavam envolvidas de uma forma técnica, como polícia, bombeiro, etc. E pessoas que estavam mais envolvidas a núcleo familiar mesmo com a situação. Mas se a gente não tivesse os elementos que comprovavam o núcleo familiar ou a coisa mais, a perícia, não tinha como comprovar que a gente estava falando verdade. E quantas ligações você não recebeu depois de pessoa que acontecia um fato e falou, quando você falou aquilo era verdade, porque eu estava lá, etc e tal. Mas eram pessoas que não estavam ligadas na comprovação científica da perícia, enfim, e tudo mais daquilo. E aí a gente percebe que muita coisa a gente falou, mas não tinha como se comprovar. Né? Não lembro, você, como a gente fez poucas provas, acho que a gente não chegou a fazer nenhuma juntos. Acho que não. Vocês chegavam, o grupo de vocês chegava no final e ficava enchendo a paciência da produção para ver o resultado? Porque eu ficava, quando que vocês vão falar se a gente acertou ou errou? Ainda não podemos, porque só depois da terceira prova, que compunha um episódio, que a gente podia saber. Aquilo era um desespero, porque era prestar vestibular e não ter gabarito. Com a gente, com o meu grupo, eles não falaram. Eles não davam depois da terceira prova? Nada. Então vocês já eram menos chatos do que a única coisa que foi da prova da adolescente, que eu achei que era criança, 15 anos, eu estava 15 anos até para lá, para cá, que eu falei, aqui tem coisa com criança, que é complicado, mas eu falei, gente, não me põe em prova com criança, pelo amor, nem com bicho, né? E aí eu tive tanto com bicho como com gente, só que não foi para o bicho, né? Mas enfim, a gente foi da danceteria que desabou. Foi engraçado, porque eu, Edu e a cigana, a cigana mais, um beijo para a cigana, um beijo para a Vanessa, amo vocês, amo vocês. Vocês estão no grupo do Sigam-me os Bons. E aí ela falou, aqui tem sacrifício de animal, o Edu também falou, e eu falei, aqui tem matança de animal, mas não é frigorífico, é matança necessária, o que vem na minha cabeça, matança necessária. E depois a gente foi saber que teve, né, ali no local, algumas oferendas, etc e tal, mas não tinha como ser comprovado, né? E por que a gente achava... Agora, se a gente sentia que não era o caminho, não dava pra gente seguir em frente, porque não tinha como comprovar. Mas umas situações cabeludas, difíceis, e a gente tinha que achar o fio da meada para falar o que eles queriam do assunto referente e o que podia ser provado. Porque não adianta você ver ali o que a pessoa não quer falar, ela não vai admitir, não vai falar, né? Não tem jeito. Tinha coisas que a gente não... Então, você sabe que muitas vezes eu perguntava assim, né? Pode falar isso, ou pode falar tudo? Eu perguntava, porque a gente não tinha direcionamento. Quando eu digo que eles davam mais ou menos o caminho da resposta, não é durante a prova, era assim, passava tudo. Então a gente já tinha se estrepado o suficiente. Já tinha encerrado, produção, tudo. Não era uma coisa que era, tipo, direcionada pra gente. Mas... tinha coisas que a nossa própria ética, nosso próprio carinho com as pessoas não permitia que a gente dissesse. Por exemplo, abrir, né? Se a gente vê lá um caso assim de prostituição, de traição, a gente não sabia se a gente podia falar. Às vezes a família da pessoa, que nem no caso lá da prova dos Mamonas, a gente tinha família que eles eram vivos, o pai e a mãe dos meninos, né? Nossa, isso é ética, né, Selena? Aí, se você vê, de repente, bebida, você vê bagunça, você vê droga no negócio, você não sabe se você pode falar, tá de infarto o homem ali, e então você fica numa briga espiritual, emocional, e ética, enlouquece qualquer pessoa, não foi fácil. A última prova minha... Eu só torcia para vir para casa. Nossa, eu também. Eu falei para Deus assim, eu posso errar a prova inteira. E acho que sim, errei. Eu posso errar a prova inteira. A única coisa que eu quero ir para casa, abraçar os meus filhos e pronto. Descansar, né? Porque era pesado, era muita coisa. Como a gente estava disponível, como você falou, a selecionar o que vai falar. Porque você, pelo menos, eu acredito, né? Que a gente tentou usar o máximo possível da ética. Coisas que poderiam comprometer as pessoas. E comprometer pode ser várias coisas. Não vai ficar pensando aí que assassinou, que é só putaria, porque não é só isso. Comprometer a pessoa que a gente acha que é ético, né? E você ficar mais na sua mesmo. Foi uma experiência incrível, para você foi a primeira...